Manhã Diversa de volta para você, agora são 11 horas e 21 minutos. E Mari, você que é uma pessoa cheia de diplomas, alguma vez já bateu aquela insegurança ou aquela dúvida se você estava no caminho certo? Talvez, eu acho que só o fato de eu ter vários diplomas já prova que sim, né? Porque eu primeiro formei em moda, depois formei em artes, depois fiz cinema, aí especializei em roteiro e agora apresento programa de TV. Então, assim, várias, mais ou menos ali dentro da mesma área, dali da criatividade, da comunicação, audiovisual, mas já fiz muitas curvas. Esse caminho teve muitas curvas e muitas bifurcações aí para eu escolher, mas eu acho que faz parte, né? Ter uma dúvida em algum momento faz parte, né? Faz parte, Mari. E esse questionamento sobre a escolha profissional, a carreira trilhada, está se tornando cada vez mais comum. Isso porque a pandemia da Covid-19 trouxe novos valores e novas relações de trabalho. Isso aí, quem vai falar com a gente sobre esse tema é a Luana Lourençon, é assim que se pronuncia? Perfeito, é assim que é mesmo. orientadora profissional. Então, bom dia, seja muito bem-vinda à Manhã Diversa. Muito obrigada, Mari e Roberta. Eu estou muito feliz de estar aqui e falar sobre carreira esclarece muita coisa, então eu espero que a gente possa ajudar muita gente que está em casa assistindo a gente. Com certeza. Se escolher a profissão já é difícil, imagina quando você já trabalha numa área por muito tempo e fala, não é isso que eu quero, vou mudar. Tem muitas coisas envolvidas aí, pode realmente dar muito medo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai ajudar as pessoas que talvez estejam aí tendo essa dificuldade, estejam insatisfeitas com o seu trabalho, seja para mudar de carreira, mudar de cargo, enfim. Vamos ajudar esse pessoal aí, né? Muitas pessoas, né, talvez já tenham se sentido insatisfeitas com o seu trabalho e pensado em mudar de carreira. Mas como que a gente faz para saber se essa insatisfação é realmente com a carreira em si ou talvez com a empresa ou com o local de trabalho em que ela está atuando no momento? Mari, essa pergunta ela é muito boa, porque é muito comum, às vezes o profissional chega até mim e fala, ai Luana, não tá legal, eu quero mudar tudo, eu quero mudar de área, de empresa. E aí a gente vai investigar a fundo e na verdade pode ser somente uma falta de identificação com os valores daquela organização, mas a pessoa gosta de trabalhar naquela área. Ou então ela está com problemas com o gestor específico e não consegue identificar e de repente, por falta de autoconhecimento, ela começa a se ver numa situação que ela não consegue sair. Então, eu recomendo sempre olhar para dentro, investir no autoconhecimento para depois entender, poxa, o que não está legal, que eu preciso realmente fazer o que está ao meu alcance para influenciar o que não está. Então, esse é o caminho que funciona melhor. E eu percebo pelos profissionais que eu atendo, nas mentorias em grupo, que eles conseguem encontrar essas respostas e identificar o que precisa de fato mudar. E esses caminhos, eles são múltiplos, cada pessoa vai encontrar o que é melhor para si. Uma opção que muitas pessoas buscam é mudar de cargo dentro da mesma carreira, seja dentro da mesma empresa ou fora dela. Qual que é a melhor forma de fazer então essa transição de cargo? De cargo, Roberta, quando a gente fala de mudança de cargo, existem duas possibilidades. Ou a gente falava antigamente da carreira em Y, né? O profissional começava a crescer na empresa e aí, em determinado momento ele avaliava se ele ia para a gestão de pessoas, gerir equipes, ou se ele se especializava cada vez mais e ia para a carreira de especialista. E hoje a coisa já é um pouco mais dinâmica. Não necessariamente a gente precisa de um cargo de gestão para liderar um projeto. As pessoas conseguem transitar entre cargos técnicos, depois voltar para a gestão, enfim. Então, a melhor forma da gente entender qual cargo funciona melhor para cada pessoa é entender o perfil dela, entender o que ela gosta de fazer, faz bem e onde ela agrega, e conectar isso com o que a empresa precisa, amarrar todas essas pontas. E é claro que a empresa sempre vai se esforçar para fazer isso da melhor forma, mas é o profissional que precisa saber o que ele quer, porque se o gestor ou o RH da empresa abordar aquela pessoa e falar assim, ô Mari, tem uma oportunidade assim, assim, assado, o que você acha? Se o profissional não se conhecer, ele não vai saber qual é o melhor caminho trilhar. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Roberto, é entender o que precisa ser feito para você se desenvolver para ocupar esse cargo. Então, o que eu tenho de conhecimento técnico que porventura eu preciso aprimorar e o que eu preciso melhorar no aspecto comportamental, que hoje, não sei se quem está nos ouvindo já ouviu falar sobre soft skills, né, que são as competências comportamentais ou socioemocionais, que também são importantes nesse processo.
E muitas profissões, elas apresentam diversas áreas de atuação, né? Enquanto algumas, apesar de terem ali algumas áreas de atuação, elas costumam ser mais próximas. Eu penso assim, o dentista, né? Pode até existir ali algumas áreas de atuação dentro, mas na maioria dos casos ele vai estar atuando no dente das pessoas, né? Enquanto que tem outras áreas, como por exemplo, o próprio jornalismo, audiovisual, administração, direito, que tem ramificações infinitas, né? A pessoa pode trabalhar em áreas dentro da própria profissão que são muito diferentes, que são quase que realmente profissões diferentes, né? E essa é uma opção para muitas pessoas que querem mudar de áreas, mas sem ter que fazer um novo curso ou fazer uma mudança tão dramática. Então, o que você sugeria aí? Quais são os pontinhos, talvez, a se levar em conta na hora de escolher qual área aí que a pessoa vai mudar? Bom, Omar, é interessantíssimo o que você está falando, porque às vezes o jovem, né, quem está ingressando na graduação, fala assim, escolhi o curso, tá tudo resolvido. Quem dera, se só fosse assim. E na verdade só começou, né? E o que eu recomendo? Sempre alinhar o que você está fazendo, investindo, estudando, com o que você gosta de fazer e faz bem. E sempre conversar com o máximo de pessoas. Primeiro, para você ter... a gente não tem tempo na vida para fazer todas as coisas, né? A gente vai ter que tomar decisões. Mas conversar com pessoas que estão onde você gostaria de chegar é um caminho interessante. E contribui também com rede de relacionamento, com o que a gente chama de inteligência de rede, que é aprender com o outro. Então, é um caminho para você começar a eliminar aquilo que não faz sentido e a escolher de fato, aquilo que faz. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu trabalhei no mundo corporativo por muitos anos, sou jornalista por formação, trabalhei com comunicação, depois migrei para o RH, porque são áreas irmãs dentro do mundo corporativo, e o meu sonho era me tornar gestora de RH. Falar, não, meu objetivo é me sentar numa cadeira executiva de RH. E aí eu fui caminhando. Conforme eu comecei a entender a vida que essa pessoa levava, que a pessoa que ocupa essa função leva, eu falava, não, mas não tem nada a ver comigo, né? E foi muito legal eliminar dizer não para essa possibilidade para encontrar outras. Então, muitas vezes a gente fica confuso, mas saber o que não quer é um bom começo. Exatamente, porque às vezes tem aquelas coisas que a gente olha e pensa com os olhos brilhando, assim, olha que legal, mas acaba que aquilo ali até existe, mas existem outras partes daquele trabalho que são completamente fora do que você está disposto a fazer. Então, existe aquela parte realmente que faz o seu olho brilhar, encher e falar, eu acho lindo isso, mas tem essa outra coisa que tem que ser feita, essa outra situação que eu não me encaixo nem um pouco. Então, realmente, é muitas coisas a serem levadas em conta, né? E Luana, como a gente disse no início do nosso bate-papo, a Covid-19, a pandemia, ela mudou para sempre, eu acho que essas relações de trabalho. E muitas pessoas nesse período foram demitidas ou acabaram saindo do trabalho e tentaram colocar em prática um sonho que ficava guardado, que é o de empreender. Mas muitas dessas pessoas também estão agora com problemas porque não tinha esse perfil muito bem desenvolvido do empreendedorismo. Como identificar se essa é realmente uma boa opção a hora de colocar em prática esse espírito empreendedor? Bom, vamos lá. As próprias estatísticas, né, do Sebrae indicam que boa parte das empresas fecha em 2 anos, então realmente quando a gente toma uma decisão, a gente precisa se preparar muito bem para ela. Dentro do método que eu desenvolvi na Assertiva Carreira e Desenvolvimento, que é a minha empresa, a gente aplica na etapa de autoconhecimento que a gente chama de âncoras de carreira. Âncoras de carreira são os nossos valores profissionais, aquilo que é como se fosse o combustível para a gente fazer o negócio acontecer. Existem várias âncoras e tem profissionais que empreendem porque eles têm dentro deles um negócio que a gente chama criatividade empreendedora. Onde aquela pessoa bate o olho, ela vê um negócio. Então, ela está na fila no banco e está tudo agarrado. Ela fala assim, gente, mas podia ter um sistema diferente aqui? E aí, se a gente mudasse a dinâmica aqui do layout, colocasse aquela pessoa para fazer tal coisa, a pessoa já tem essa dinâmica da entrega, tem uma visão de processo muito grande. Então, isso é nato para ela e vai ser natural. Ok. E existem outras âncoras. Por exemplo, a autonomia e a independência, que é inclusive uma das minhas âncoras, que é o que me fez começar a pensar em empreender na época. E não necessariamente a pessoa tem o feeling do empreendedorismo. E aí o que eu recomendo? Se você não sente isso, comece a entender, como a Mari falou, quais são
ônus dessa decisão e se prepare. Tenha visão de negócio, aprenda o que é fluxo de caixa, aprenda a fazer realmente o planejamento do seu negócio em 6 meses, em 1 ano, em 1 ano e meio. Converse com empreendedores, faça cursos básicos ali para você entender como gerir um negócio. E se você perceber, sim, é para mim, vá em frente. Mas se você tiver dúvida, espera mais um pouco, porque muitas vezes a pessoa coloca, às vezes, a economia de uma vida para investir num negócio que não dá certo e, enfim, vira um caos, né? A vida da família, a vida da própria pessoa. Então, nessa linha, eu relaciono muito o perfil com as âncoras de carreira. Luana, a gente vai para um rápido intervalinho. No próximo bloco a gente vai falar realmente sobre aquelas pessoas que fazem a mudança total, que falam, olha, eu quero fazer uma nova faculdade, quero começar do zero, mas e aí, como que eu faço isso? Como lidar com os julgamentos das pessoas? Como se planejar para realmente fazer essa mudança, né? Então você aí de casa não sai daí, que a gente vai para um rápido intervalinho e na volta a gente continua a falar sobre isso. Mas é claro que se você tem a sua pergunta ou algum comentário sobre esse tema, é só mandar no nosso WhatsApp, que já está aí na tela para você, que a gente volta já já. Manhã Diversa de volta para você, agora são 11 horas e 34 minutos e está na hora da gente ficar bem informado com as notícias de destaque do dia. Quem já está lá na redação para conversar com a gente é ele, Vitor Ferreira. Vitor, bom dia para você. O que você traz de notícia para a gente hoje? Bom dia, Mari, Roberta, Luana. Uma boa quarta-feira para vocês e a todos de casa que estão aí acompanhando a Manhã Diversa de hoje. A notícia de destaque é a ofensa que foi direcionada à jornalista Vera Magalhães na noite de terça-feira, entre o debate da TV Cultura entre os deputados do governo de São Paulo. O atual deputado estadual Douglas Garcia, do Partido Republicanos, intimidou Vera Magalhães e disse, visivelmente alterado, que ela é uma vergonha para o jornalismo. Anteriormente, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, usou as mesmas palavras para se referenciar à jornalista e foi criticado por opositores. Nas redes sociais, Vera Magalhães disse que a informação divulgada mais de uma vez por Douglas Garcia de que ela ganha R$500 mil por ano é falsa. Ela também disse que teve que sair escoltada do local e que vai registrar um boletim de ocorrência contra o parlamentar, que também, por sua vez, se defendeu e disse que também vai registrar um BO contra a jornalista. Os deputados estaduais Emílio de Souza e Paulo Fiorino, ambos do PT, declararam que vão pedir na Assembleia Legislativa de São Paulo a cassação de Douglas Garcia. Agora, uma outra notícia, meninas, também que é importante de se dar, é que um estudo divulgado hoje pela Rede Brasileira de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar mostra que 3 a cada 10 famílias brasileiras passam fome no Brasil. O estudo foi feito de novembro do ano passado a abril de 2022 em todos os estados do país e leva em consideração 3 tipos de insegurança alimentar: leve, grave e moderada. No total, são mais de 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil. A maior parte dessas famílias está no norte e no nordeste brasileiro, principalmente nos estados Alagoas, Amapá, Pará e Sergipe. Agora, em números absolutos, a região sudeste também está em destaque. São mais de 6 milhões e 800 mil pessoas em situação de insegurança alimentar grave e em São Paulo e mais de 2 milhões e 700 mil pessoas no Rio de Janeiro. Você confere mais notícias hoje às 9h30 da noite no Diversa em Rede e, claro, você consegue acompanhar a gente pela TV, no YouTube e também no nosso site, o diversa.tv, que além de ter a nossa transmissão ao vivo por 24 horas, traz notícias exclusivas para o site. Mari e Roberta. Vitor, notícias realmente tristes e revoltantes. Então, enquanto jornalista, enquanto mulher, eu expresso aqui no Manhã Diversa minha solidariedade à Vera Magalhães, que tem sofrido continuamente esses ataques e que está na hora de realmente essas pessoas serem punidas por isso, porque não é normal o que está acontecendo com ela. Então, realmente, que o deputado Douglas Garcia consiga responder, porque foi revoltante o que aconteceu ontem. Então, muito obrigada pelas notícias e amanhã você volta com mais informações pra gente. E aqui no estúdio a gente continua a nossa conversa sobre crise na carreira profissional, transição de carreira,
com a Luana Lourençon, que é orientadora profissional, já está aqui com a gente no estúdio. Luana, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, ajudar um pouco aí as pessoas que talvez estejam considerando uma mudança de carreira, seja dentro da própria área de atuação, da própria empresa ou mudando completamente, que é sobre o que a gente vai falar agora, né? Que tem quem realmente queira, às vezes depois de vários anos na profissão, ou também tem aqueles casos da pessoa que se formou, atuou um tempinho na profissão e já percebeu que não é para ela. Tem esses dois casos, né? Às vezes a pessoa fala, beleza, não tô feliz, ou então quero mudar, quero novos ares, vou começar do zero, vou fazer uma nova faculdade. Como que você aí indica que a pessoa comece talvez esse processo, a escolha desse novo curso, dessa nova área de atuação? Que dicas que você dá? Bom, primeiro, Mari, quando a gente pensa em mudar de carreira, é claro que algumas carreiras vão exigir uma graduação. Eu quero me tornar dentista, quero me tornar médico, ou até tenho vontade de advogar. Ok, a graduação é o caminho. E quando a gente se coloca numa posição de iniciar ou fazer uma transição de carreira, é muito comum que a autoconfiança fique abalada, né? Poxa, mas eu vou começar do zero. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que você não vai começar do zero. Você já tem maturidade, você já tem vivência, você já trabalhou em outra área. Você vai usar a sua bagagem para fazer essa transição. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é entender de fato o que precisa ser feito. Porque, às vezes, o profissional está com uma ideia... eu vou precisar estudar 4 anos. Às vezes, não. Às vezes, existe um caminho, uma pós-graduação, um curso de extensão. É claro que cada caso é um caso. A gente não pode generalizar, mas é realmente entender quais são os caminhos para chegar até o objetivo. Especialmente nesse momento em que a gente acelerou o futuro do trabalho de 2020 para cá e muitas carreiras novas começaram a surgir que não necessariamente estão conectadas a uma graduação específica. Então é importante o profissional ter essa clareza. Poxa, qual é não um caminho mais curto, mas qual que é o caminho mais assertivo para que eu atinja esse objetivo? Tem o desafio de adquirir esse novo conhecimento, seja por graduação ou não, e o desafio também de reingressar no mercado de trabalho. Independente dessas opções, planejamento é a chave aí fundamental para realmente ser uma escolha assertiva e conseguir ter esse sucesso e ter essa paz de, eu gosto do que eu faço, a minha profissão está me fazendo feliz. O que é preciso então de levar em conta na hora de fazer esse planejamento? Bom, a Roberta tocou num ponto interessante, porque muita gente fala assim, mas para que eu vou planejar? Essas coisas mudam tão rápido, né? E, de fato, o planejamento, ele precisa ser vivo e não adianta a gente planejar e engavetar o plano. Tem que planejar e acompanhar o passo a passo. Então, entender. O primeiro ponto é olhar para dentro, é o autoconhecimento que vai te trazer uma série de respostas no que eu sou bom, o que eu gosto de fazer, quais são meus valores, quais são as âncoras de carreira que a gente falou no bloco anterior. Em seguida, a gente vai para a autossabotagem, porque muitas vezes a gente sabota o nosso potencial, a gente não acredita que a gente é capaz, enfim, a gente trata isso. E aí sim, a gente vai para o planejamento, estratégia e ação. E esse planejar é realmente entender o que você precisa para chegar lá, independentemente de qual for esse objetivo. E acompanhar, que seja uma vez por mês eu tenho que ver como é que está meu plano de ação para ver se eu estou trilhando realmente o caminho que eu me propus. Seja uma mudança pequena, vou mudar de cargo dentro da empresa. Uma mudança média, eu vou mudar de organização, mas continuar trabalhando na minha área. Ou uma mudança grande, vou deixar a minha área para atuar em outra área, para abrir uma empresa. É totalmente possível. E só para concluir o raciocínio, não tenha medo de mudar. O Fórum Econômico Mundial divulgou em 2021 um estudo que diz que 65% das crianças que hoje estão no ensino básico vão trabalhar em profissões que não existem. Então, a mudança é uma certeza que a gente tem. Com certeza, né? E aí, uma situação que muitas pessoas que desejam, né, ou que decidem fazer uma mudança de carreira, seja das menores, mas acho que principalmente nas que decidem fazer mudanças mais drásticas, né? Às vezes uma pessoa que já trabalhou muitos anos numa certa área, que às vezes está bem estabelecida, tem uma vida confortável e fala, não estou feliz, quero mudar de carreira. São as críticas, os julgamentos das pessoas ao redor, né? Então, como lidar com isso? Que dicas que você dá para as pessoas que talvez estejam escutando aí essas opiniões que só estão atrapalhando em vez de ajudar? Bom, eu tenho vários... Quando você faz a pergunta, Mari, eu pensei em vários
profissionais que eu já conheci que passaram por isso e eu mesma já passei. É muito comum a pessoa falar assim, você tá ficando louco que você vai fazer isso? Você tá ficando maluco que você vai fazer isso? Por quê? Tem uma frase de Freud que diz, o que Pedro diz sobre Paulo, diz mais sobre Pedro do que de Paulo. Quando a gente conversa com alguém, mesmo que seja da nossa família, alguém próximo a nós, essa pessoa vai te dar um retorno com a história de vida dela, com os valores dela, especialmente com os conflitos de geração, né? Um pai e um filho conversando sobre carreira são percepções de mundo muito diferentes e é claro que a gente tem que considerar a experiência das pessoas. Porém, eu recomendo sempre que se você acredita nesse caminho, vá dando passos conservadores até você sentir que é isso. E aos poucos as pessoas vão conseguir ter clareza do que de fato você está construindo e vão passar a te apoiar. Eu mesma vivi isso quando eu falei que eu ia deixar o meu emprego muito maravilhoso na CLT para empreender. Muitas pessoas próximas falavam, mas você está ficando maluca. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, eu percebo que essas mesmas pessoas hoje sentem orgulho da trajetória que foi sendo construída. Então, se você acredita nesse sonho, alicerce ele para você ter segurança do que você está fazendo e, aos poucos, esse apoio vai sendo construído. Luana, muito obrigada por toda essa conversa e para a gente finalizar, deixa o espaço aberto então para as pessoas que talvez estão se sentindo paralisadas, que têm essa vontade, sabe que está insatisfeita, seja com o cargo que está realizando ou o trabalho em si, enfim, e que está sendo paralisado porque nunca a gente vai ter certeza 100% do que vai dar certo. Então, que esse não seja o que está faltando, porque a certeza a gente nunca vai ter. Então, fica aí o espaço aberto para você falar com essas pessoas que têm que ter coragem, porque o medo é de viver uma vida infeliz no trabalho, né? Com certeza. Roberta, primeiro, né, quem está nos ouvindo, a mudança é uma certeza, então se algo não mudar é porque tem alguma coisa errada. A coragem, ela vem com o tempo e se você está com medo, vai com medo mesmo. Claro que dentro de uma previsão de risco que respeite a sua essência. E posso convidá-los para me seguir nas redes. Com certeza. Procurem nas redes, todas elas. Eu sou igual arroz de festa, eu estou em todas. É só você digitar Luana Lorençon que rapidamente você vai me achar. E lá dou muitas dicas de por onde você começar, quais são as etapas do método profissional 5 estrelas que eu trabalho na Assertiva Carreira e Desenvolvimento. E eu desejo que você realize muitos sonhos e perceba que a nossa carreira ela vai sendo construída e que as mudanças vão fazer parte dessa trajetória. É isso aí. Quem não está pronto para dar o salto de uma vez só, vai um degrauzinho de cada vez e a gente chega lá. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você aí de casa, não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai ver a finalização da receita alemã que o chefe Arthur Veloso está preparando hoje. Uma delícia. Não sai daí que a gente já volta.